gente, bom dia. Mais um programa para vocês, o programa Bom Dia com Dicas aqui novamente, com ótimas dicas para vocês hoje. Gente, rede social, internet, então eu faço uma perguntinha aí para vocês. Como é que você usa as suas redes sociais? Como é que você usa a internet? A seu favor ou contra você mesmo, esse uso aí que a gente passa horas nas nossas redes sociais, não é? Então, quem vai estar dando dicas aqui pra gente e quem vai estar respondendo também essas perguntas para todos nós se estamos usando as nossas redes sociais, bem ou mal, é o Danilo Vilar, que é consultor empresarial e também mentor de produtividade e desenvolvimento profissional. Então vamos lá conversar com o Danilo? Bom dia, Danilo. Bom dia, Sander. Obrigado. Poxa, Danilo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que falar de internet, falar de rede social é contigo. A galera aí vai ver que é contigo. Tá aqui o Danilo, gente, Danilo Vilar, vai falar tudo aí pra vocês. Então, Danilo, fala assim um pouquinho pra gente do teu trabalho nas redes sociais, como mentor, como consultor. O que é que tu tem primeiro pra falar de ti? O que é que o Danilo faz pra poder responder essas perguntas aqui pra gente? Bem, primeiramente, obrigado, Sandra, pela oportunidade. Esse encontro aí a gente já tem tentado marcar há muito tempo, né? Deu Então, certo, graças a Deus. Então, obrigado também pela oportunidade de divulgar um pouco do meu trabalho, né? Então, para quem está me assistindo e que não conhece um pouco do meu trabalho, é importante deixar claro o que é que eu faço hoje profissionalmente falando, né? Eu trabalho hoje com consultoria com empresas e pessoas físicas, onde eu ajudo essas pessoas também, seja pela consultoria ou pela mentoria, a terem muito mais resultados na sua vida, com uma vida muito mais leve e com muito mais equilíbrio e harmonia. Então, eu desenvolvo um trabalho hoje, principalmente falando de produtividade, eu desenvolvo um trabalho hoje através de mentoria, onde eu acompanho esse profissional, seja ele do mercado tradicional, carteira assinada, seja um profissional liberal, autônomo ou empresário, eu acompanho ele durante um trabalho de mentoria para ajudar ele a ter maior performance em qualquer âmbito da sua vida, seja uma vida pessoal, uma vida profissional, até porque tem muito esse mito, né? As pessoas acham que existe uma diferença entre a vida pessoal e profissional, mas só que na prática, como é que funciona? Você não desvincula uma coisa da outra. O que você procura criar é um ambiente de harmonia, onde você procura equalizar, mas na verdade uma coisa sempre impacta na outra. E o meu trabalho justamente é esse, é criar uma condição, através do trabalho de mentoria, para que essa pessoa ela consiga realmente ter uma vida muito mais leve, uma vida com muito mais resultados em qualquer aspecto da sua vida, seja ele profissional ou pessoal. Então, Danilo, eu posso dizer que o que eu faço no meu pessoal pode influenciar no profissional e o profissional pode influenciar no meu pessoal, é isso também? Com certeza. Hoje, quando a gente se observa, faz uma autocrítica, uma autoavaliação, o que a gente percebe? Que você, no seu ambiente profissional, independente do que você faça, seja você um autônomo, um profissional, como eu falei, do mercado tradicional, um empresário, automaticamente, se você tem uma vida pessoal que não está em harmonia ou em equilíbrio, é um processo automático, ele vai impactar na sua vida profissional e vice-versa. Aquela história de eu chego na empresa, eu desligo uma chave e ligo outra, não existe. Não é assim que funciona. O que, na verdade, a gente tenta é criar uma condição mais favorável possível, mas o efeito de uma vida na outra é um efeito que existe. Tanto que tem uma frase que eu não lembro agora, que é uma pessoa que ela fala, eu descobri que eu tinha uma nova vida quando eu descobri que as duas vidas são uma só. Né? Então não tem como você, de certa forma, desvincular uma coisa da outra. E o meu trabalho é justamente ajudar essas pessoas a terem harmonia, a performarem no seu nível mais alto em ambas as vidas. E dentro da pessoa você imagina aí a parte social, relacional e por aí vai. E na profissional também, tem a sua parte como funcionário, como colega de trabalho e por aí vai. Então eu acabo realmente dentro do meu trabalho atuando em todos os aspectos. Eu praticamente só no trabalho hoje eu brinco com a parte de
psicológica, a parte emocional, mais relacionadas a traumas, alguma coisa assim, que já exige outros profissionais. Então é importante deixar claro aí para o público que o Danilo não é coach, é diferente, não, né? é bem diferente. Por exemplo, o trabalho de mentoria, diferente do trabalho de coach, como é que funciona? Para a galera que está assistindo aí, prestar atenção e entender de uma vez, porque isso acontece muito. Hoje, quando eu divulgo meu trabalho, além da questão da confusão com a questão da terminologia do coach, existe também achar que é curso, o que eu faço é curso. Então, qual é a diferença, Sander, para quem quer entender isso de uma vez? O mentor, diferente do coach, o coach ele trabalha uma metodologia onde ele não é necessariamente especialista em uma área estratégica profissional, ele é especialista naquela metodologia. E ele, junto com o profissional, busca conduzir para um determinado atingimento de uma meta. E que não necessariamente ele interfere no processo dizendo exatamente o que a pessoa tem que fazer. Ele cria, através de um mecanismo, de uma metodologia, junto com o coach dele, um meio para achar a resposta. O mentor não, o mentor é um trabalho direto. Eu entendo quais são as tuas dores, as tuas necessidades e eu digo exatamente o que tu precisa fazer. Então não tem essa criação de uma condição para construirmos juntos. Eu já te digo exatamente o que fazer, te dou os meios e aí você define a melhor forma para você executar isso. Eu digo assim que na prática o meu trabalho é o seguinte, eu dou a direção, talvez o cara esteja numa estrada de pissarra, eu coloco ele numa estrada asfaltada. Agora, eu dou a direção. Como ele vai ser conduzido, se ele vai correndo, andando, de ônibus, de avião, rastejando... Se vai sair passando com tudo na lombada. Exatamente. A velocidade e o ritmo que vai definir é ele. Mas o mentor, ele tem esse trabalho. Por exemplo, na educação física, né, que é uma área que você também tem um conhecimento. Geralmente a gente chama hoje, né, o profissional de educação física de coach. Ele não deixa de ser, porque na palavra em si, coach é técnico, né? É ser um profissional que orienta. Mas ele também é um mentor, porque ele diz exatamente, quando ele trabalha com o personal, ele diz exatamente os exercícios que a pessoa tem que fazer. Ele não pergunta qual que ela quer fazer, ele diz, você tem que fazer isso para ter esse resultado que você me disse. Então é mais ou menos isso que eu faço, só que eu faço no âmbito geral, entendeu? Entendo, Inclusive ajudo pessoas também que têm metas relacionadas à perda de peso, ou pessoas que são obesos mórbidos. Só que eu não faço o trabalho do personal, eu crio um mecanismo, uma direção, que dentro das coisas que ele tem que fazer, também é trabalhar com um profissional de educação física. Então, a internet entra aí, né? Que é essa Também. ferramenta que também não tem tantos anos aí, mas tem aí seus impactos. Aí onde é que o Danilo entra nesse mundo aí da internet, que a gente pode dizer que pode ser a favor, né, a esses profissionais, a nós profissionais, ou contra nós profissionais também, né? Exatamente. Dentro do meu trabalho, né, que eu realizo, principalmente relacionado à mentoria de produtividade, uma das coisas que eu preconizo é ajudar pessoas a gerirem melhor o que fazem no dia, suas tarefas e atividades. Porque gerir tempo, só Deus que consegue gerir o nosso tempo. A gente não tem 25 horas, não tem 26, então é só Deus. Mas dentro do tempo que Deus lhe deu, eu ajudo você a gerir melhor aquilo que você faz no dia a dia. E uma das coisas que realmente é um ponto crucial para o teu dia a dia, eu acho que da maioria das pessoas no mundo, até porque isso é algo difundido, são as redes sociais. Então tem pessoas hoje que dizem que não tem tempo para fazer o que é importante porque estão gastando muito tempo nas redes sociais. Tem pessoas que utilizam as redes sociais, ao invés, por exemplo, de buscar um conteúdo de valor que agregue para sua carreira profissional, estão perdendo tempo vendo, por exemplo, assuntos que não agregam valor nenhum para a sua vida. Agora, Danilo, isso acontece com muitas pessoas, com a grande maioria. Então, meu trabalho também, dentre outras coisas que eu faço, é ajudar as pessoas a entenderem o que de fato na sua vida é realmente importante para priorizar no dia, na semana, no mês e no ano. E as redes sociais é um fator primordial nesse processo. Se a pessoa realmente não tiver a consciência de usar isso de uma forma positiva, agregando valor para a sua vida, o que vai acontecer? Isso vai consumir uma boa parte do tempo dela e ela vai acabar tendo aquela vida de todos os dias, toda semana, dizer, estou na correria, eu sou muito ocupado. Você é muito ocupado, mas não é produtivo. Ser ocupado é uma coisa, ser produtivo é bem diferente. Mas dá aquela paradinha para responder aquele WhatsApp e é tempo também, Com certeza, com certeza. Tem pessoas que, inclusive, no seu ambiente de trabalho, elas deixam de fazer uma atividade no trabalho
porque elas estão olhando o WhatsApp. E não é um WhatsApp de trabalho que ela está recebendo ali um contato. Às vezes é uma coisa banal do dia a dia que ela poderia estar usando no outro momento da vida dela. Então, essas pequenas coisas que a gente poderia ficar falando aqui horas, dias, semanas, mas o uso das redes sociais, a forma como você usa e você usar com estratégia, que é isso que eu faço, pode te permitir realmente você até ter saltos na sua carreira profissional. Agora, se realmente você entende que a rede social é apenas um passatempo, que também não é errado, mas se você usa apenas com esse fim, mas você usa de forma totalmente desestruturada, isso realmente vai prejudicar a sua vida. Até o seu próprio relacionamento familiar, o seu relacionamento com seus colegas de trabalho, seu relacionamento com, por exemplo, o seu ambiente ali, quem frequenta, né, a igreja, tem um ambiente, aquele ambiente com aquela pegada espiritual. Em tudo isso a rede social atrapalha. Tanto que hoje, nos ambientes sociais, eu vejo um negócio engraçado. Bem antes, pelo menos, da pandemia, né? Você chegava no restaurante, alguma coisa, existiam pessoas que falavam com as outras estando presente no mesmo lugar pelo celular. Então, para você ver como a rede social mal utilizada, ela pode criar, às vezes, até um afastamento social. Em vez de unir socialmente, ela afasta. Então, tudo isso também está relacionado com produtividade. Com ter uma vida mais leve, com mais equilíbrio e harmonia e ter mais resultados. E como você mesmo está dizendo, né, Danilo, a gente tentar, eu digo a gente porque a gente também está nesse contexto da internet. Todos nós. Né? Todos nós, não tem quem não esteja, talvez, né? Mas assim, é exatamente esse equilíbrio que é importante, porque se eu coloco ali no meu celular para eu assistir futebol o dia todo, eu assistir só Netflix, ou então só saber da vida do meu coleguinha lá na página dele, então isso impacta negativamente, né? Com certeza, com certeza. Hoje uma das dicas que eu dou, assim, até falando já um pouco mais de orientação para quem está assistindo a gente aqui, uma das dicas que eu dou para você é o seguinte: a rede social, você tem que entrar numa rede social com propósito. Ou você tem para o lazer e você define isso, deixa isso claro para você na sua cabeça, ou você utiliza talvez como uma ferramenta profissional, que é o meu caso. Hoje a minha rede social é uma ferramenta totalmente de trabalho. Tem coisas da minha vida pessoal lá, com certeza, até porque eu não sou um robô. Então as pessoas, é importante, até por estratégia de negócio, que as pessoas saibam um pouco da minha vida pessoal. Porém, não é o foco que eu dou na minha rede social. A minha rede social ela é um foco profissional. Então, não tem problema você usar como lazer, mas, por exemplo, como você falou, tem pessoas que às vezes utilizam o seu tempo nas redes sociais para ficar fuçando a vida das outras pessoas. Uma coisa é fato, vou falar para vocês, pode doer o que eu vou te falar, mas é a pura verdade. As pessoas hoje entram nas redes sociais para saber da vida dos outros. Essa é a grande verdade. Você pode dizer para você que está vendo aí, dizer, não, eu não sou assim, mas no fim das contas, você pode usar para outros fins, mas o fim principal é esse. Quando você entrou, pelo menos na rede social, o seu objetivo inicial era esse. Saber um pouco mais da história dos outros, da vida dos outros, saber se aquela pessoa está numa praia, se aquela pessoa está trabalhando, se ela, enfim... Está viajando, né? Ou saber de vida de outras pessoas talvez que sejam mais famosas, até para você entender como é que essa pessoa funciona, como é que é a vida dela, até para você ver, será que eu tenho alguma coisa em comum? Será que eu posso adaptar alguma coisa para a minha vida? Então, não que também isso seja uma coisa ruim, mas tudo que é aquela história. A diferença do antídoto pro veneno é a dose. Então, a rede social não é diferente. Você tem que saber realmente como você vai utilizar essa ferramenta. No meu caso, eu defini que é uma ferramenta de trabalho profissional. Porém, eu mexo com algumas pitadas de coisas da minha vida pessoal. Agora, se você quer utilizar a rede social para promover, por exemplo, a sua imagem, você vai ter que se posicionar de uma forma totalmente diferente. Como você se posiciona hoje usando como lazer. Sim. Se você quer divulgar talvez um trabalho, como é o seu trabalho, por exemplo, Bom Dia com Dicas, você já vai ter que se posicionar de uma forma que a rede social ajude você a promover o seu trabalho. Sim, então isso é importante também, a questão da consciência e do direcionamento. Isso é ser produtivo. Sim. Isso é você saber usar uma ferramenta que é gratuita, que é mundial, que você posta uma coisa hoje aqui, talvez amanhã na África, as pessoas saibam disso, a seu favor. Então você quer ser visto hoje como nas redes sociais? Como uma pessoa que pode trazer resultados, gerar valor, ajudar pessoas, ou somente uma pessoa que tem uma vida pessoal que expõe ali. Nenhum dos dois é errado. É uma questão justamente de intenção e estratégia. E Danilo, então tem assim alguma dica ou várias dicas, ou então um passo a passo que de repente tu pode estar dizendo aí pra galera que quer começar a usar, né, a rede social já dessa forma, tá gostando do que tu estás falando aqui pra gente? Tem? Olha,
como eu falei, se eu pudesse fazer aqui esse vídeo em 1 hora, 2 horas, a gente poderia falar sobre muitas dicas, muitas coisas. Mas eu vou tentar ser bem objetivo aqui com vocês e trazer algumas coisas que qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo pode aplicar. Talvez algumas coisas você já faça, talvez alguma coisa o Sander já faz, só que a grande questão aqui é te mostrar para você desenvolver a consciência disso. Às vezes a gente faz de forma intuitiva. Né? Então, primeira dica de redes sociais, falando principalmente em relação ao WhatsApp. Cuidado com os grupos de WhatsApp. Se você faz parte de muitos grupos, comece a avaliar. Eu preciso fazer parte de todos esses grupos que eu faço. Às vezes tem uma pessoa que ela está no trabalho dela, ela faz parte de 5 grupos. Detalhe, nos 5 estão praticamente as mesmas pessoas. Eu vejo que hoje as pessoas querem criar grupo para tudo. Se saíram no final de semana para um churrasco, aí já virou o grupo do churrasco. Sendo que você já fala com essas pessoas individualmente, não precisa ter um grupo, entendeu? E aí surgiu por uma ocasião pontual, que às vezes nem era necessária. Então, para o WhatsApp, o que eu digo é cuidado com grupos. Segunda dica de WhatsApp, notificação. Eu, pelo menos, eu não coloco notificação no meu aparelho. Por quê? Porque geralmente a notificação tem uma leve tendência de mexer com a tua mente e falar assim, deixa eu ver que pode ser importante. Geralmente nunca é importante. Que dá aquele barulhinho, aquele né? barulhinho. Tá. Tem pessoas que inclusive fazem questão de botar um barulho mais alto ou uma música diferente. Porque não quer perder a fofoca, Exatamente. Então, qual é a minha dica? Se você está fazendo uma atividade importante, seja na sua vida pessoal ou profissional, desative os comentários. Se você é uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de perder a sua atenção, você pode chegar até o extremo de desativar o aplicativo e ativar um determinado... essa semana, Danilo, eu quero trabalhar um projeto profissional específico, eu preciso me dedicar essa semana toda. Desativa o WhatsApp essa semana. Mas se você precisa dos contatos, é uma outra coisa. O que acontece? Hoje, a ligação virou um canal de emergência. Hoje eu só te ligo se for uma emergência, sendo que eu precisaria primeiro te ligar ou talvez mandar o WhatsApp. Né? Mas infelizmente é uma coisa que a gente não vai mais mudar isso. Então a minha dica é essa. Em relação a redes sociais, Instagram e Facebook. Primeira coisa, se você quer utilizar a rede social somente para fins pessoais, cuidado com o que você está divulgando nas suas redes sociais, porque isso vai transmitir a sua imagem. Se é a sua imagem verdadeira de quem você é, isso não interessa nas redes sociais, é o que vai ficar. Então cuidado com as suas imagens que você transmite, cuidado com os conteúdos, porque às vezes, falando do ponto de vista profissional agora, as empresas observam você pelas redes sociais. Antes de fazer uma entrevista, ela vai olhar as suas redes sociais. Então, se você transmite numa entrevista ou num currículo que você é uma pessoa séria, dedicada, responsável, na foto você aparece em diversas festas, de formas talvez não muito agradáveis do ponto de vista social, você está sendo incoerente. E isso não é positivo, esse uso da rede social não está sendo positivo nesse caso, você está sendo incoerente. Então, cuidado com isso, com o que você expõe. Se você quer melhorar a sua imagem nas redes sociais, se você quer passar talvez até menos tempo, defina as pessoas que você vai seguir. Se eu sou um profissional na área de educação física, eu vou definir para seguir profissionais dessa área, de preferência que sejam referência para mim. Por quê? Porque todo dia eu vou estar vendo um conteúdo deles que vai agregar valor para a minha vida. Não quer dizer que eu não vou seguir pessoas que não são na minha área profissional. Mas a dica que eu dou é, sigam pessoas que agregam valor para você. Sigam pessoas que elas gerem talvez um conteúdo que pode ser simples, mas que algum aprendizado e ensinamento traga para você. Às vezes uma postagem daquele colega pode me ajudar naquele dia, né? Demais. Tem pessoas que às vezes seguem pessoas meio que por obrigação. Não é meu parente, se eu não seguir vai ficar chato. Cara, tenha a humildade de dizer assim, olha, eu vou continuar sendo teu parente, se você é meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, primo, eu vou continuar te amando, mas infelizmente você tem uma rede social que é muito poluída, que você não agrega valor para mim, e por esse motivo eu não vou te seguir. Mas eu tenho meu celular, tenho meu WhatsApp, se você precisar falar comigo, então seja verdadeiro. É difícil ser transparente a esse ponto. Sim. Mas seja, tem mecanismo na rede social que você pode, por exemplo, ocultar essa pessoa. Ela está na tua rede social, mas ela está oculta, ela não sabe disso. Entendeu? E o conteúdo dela não vai ficar te municiando todo dia de coisa ruim, de coisa que não agrega valor. Entendeu? Então, tome cuidado com isso. Outra coisa, não siga as pessoas só porque ela te seguiu. Pois é, tem muito isso mesmo nas redes sociais, né? Quando você olha lá, fulano, ou então tal empresa, que agora também, né, está seguindo você. Eu tenho que ir lá também seguir por conta
daquela pessoa ou daquela empresa se interessou de me seguir, eu tenho obrigação nisso? Não necessariamente. Por exemplo, hoje, uma pergunta que é até interessante que tu não fez, mas eu vou aproveitar que tem tudo a ver com o que tu falou. As pessoas perguntam assim: Danilo, tu é um influenciador digital? Tu é um influencer? Né? O que é um influencer? É uma pessoa que tem uma rede social, que ela gera um conteúdo e esse conteúdo influencia alguém no seu estilo de vida, em algumas decisões que vai tomar na sua vida, no seu comportamento, na forma que se veste. Então, se você tiver uma pessoa só na sua rede social e aquilo que você faz lá, ela adapta isso para sua vida, você já influenciou, então você já é um influencer. Só que o que a mídia prega é que influencers são pessoas que têm milhares de seguidores, milhões, e não necessariamente nessa ideia. Então, por exemplo, eu sou um influenciador digital, você é um influenciador digital. E aí, respondendo o que tu falou, eu preciso seguir alguém, se alguém me seguir? Não necessariamente. Por exemplo, várias pessoas me seguem naturalmente pelo conteúdo que eu gero nas minhas redes sociais. Não quer dizer que porque essa pessoa me seguiu, eu tenho que seguir ela. Porque se ela não tem um conteúdo de valor para me ajudar na minha vida, eu não vou seguir ela. É simples assim. Ah, Danilo, uma empresa começou a me seguir. Ela é interessante do ponto de vista profissional para você? Pode se gerar um network, uma parceria estratégica? Pode. Então, vou seguir. Não, é uma empresa aleatória que às vezes nem é do estado que eu moro, não vai gerar nenhum valor para mim. Eu não gosto da área que ela atua e nem do conteúdo. Continua deixando ela te seguir, mas você não precisa seguir ela. Então, o que acontece? Isso é uma falha é um grande erro que afeta a nossa produtividade. Você, às vezes, geralmente é assim, se tu olhar na rede social, a pessoa tem 100 seguidores, ela tem 100 seguidores, mas ela segue 1.700. Por quê? Verdade. Porque ela acha que somente seguir pessoas é uma reciprocidade, que as pessoas não, vou seguir porque todo mundo vai me seguir. Não é assim. Não é assim que vai acontecer. Se vocês verem hoje os caras que têm milhões de seguidores, os influencers mais conhecidos no Brasil e no mundo, eles seguem menos de 100 pessoas. E geralmente, se tu olhar quem são os 100, são outros influenciadores, são pessoas que têm conteúdo de valor, profissionais de áreas estratégicas. Ele não segue. Já pensou se um cara de 10 milhões de seguidores for seguir os 10 milhões? Não tem condição, entendeu? Então, eles fazem um crivo e você também deve fazer um crivo, isso é importante. Por quê? Você perde menos tempo. Já pensou? Lá no Instagram, principalmente, que é o que eu mais uso hoje. Tem uma bolinha que são os stories, né? Que a pessoa postou, dura 24 horas e fica ali. Enquanto você não olhar, vai ficar vermelho. E aí o cérebro é o seguinte, o cérebro, do ponto de vista da neurociência, como é que funciona? O cérebro ele gosta de fazer coisas que deem menos trabalho, que gerem recompensa e prazer. E a rede social, querendo ou não, é um elemento que muitas pessoas utilizam para o lazer, no momento de descontração, do dia. E aí o que acontece? A pessoa, quando ela olha aquela bolinha vermelha, parece que é um desejo incansável de querer ficar clicando até terminar todas. Só que aí essas pessoas ficam gerando stories todo dia. E se você ficar nesse ritmo, você ficar olhando a história de todo mundo, o tempo passa. Não, Danilo, é 5 minutinhos, vira 10, 15, 20, 1 hora. Que é aí que entra quando você falou da questão da produtividade na rede social. Exatamente. Né? Não é produtivo. Isso não é produtivo, porque talvez você deixou de atender um cliente, de reunir com alguém, você deixou de estudar um conteúdo para gerar valor para você profissionalmente porque você ficou olhando os stories. Então, cuidado com isso é muito impactante. Se você usar aquela história, o mau uso pode ser um veneno. Então, cuidado. Redes sociais é outra coisa. Siga poucas pessoas, siga pessoas de valor. E outra, consuma conteúdos de valor. E aí eu não estou falando só do Instagram, o Facebook é a mesma coisa. O pessoal fala, Danilo, hoje o Facebook é mais poluído. Sim, é um pouco mais poluído. O Instagram, teoricamente, é um pouco mais clean. Só que o Facebook hoje, existe um estudo, né, comprovado mundialmente, feito em 2020, que a rede social mais utilizada no mundo ainda é o Facebook. O Instagram é a 4ª rede social. Olha só. Em segundo vem o WhatsApp, terceiro o YouTube e quarto o Instagram. Então as pessoas hoje acham, não vou mais ficar no Facebook. Para fins profissionais é importante você estar no Facebook. É importante você estar em todas as redes sociais. Agora a sua interação nelas é que você tem que tomar cuidado, porque senão você não vive. Né? Hoje tem o TikTok, também o TikTok é famoso, né, pela questão dos vídeos mais alternativos, mais despojados. Sim. Tem pessoas que, cara, no Instagram, o Instagram criou um mecanismo para tentar disputar com o TikTok, que é o Reels. São vídeos de 30 segundos, rápidos, né? O que acontece? Se você entra na aba do Instagram, do Reels, se você não tiver cuidado, se você não tiver tempo definido para ficar nas redes sociais, é um negócio que enche os teus olhos. Tu vê um negócio engraçado, e tu vai passando pro próximo. Você estava de manhã, foi anoitecendo e você foi migrando aí dentro das redes sociais. E aí você deixou, às vezes, até de pagar uma conta, deixou de visitar alguém importante, deixou de falar com a sua família. Quantas pessoas que hoje chegam em casa e talvez nem sabe o que os seus pais fazem, morando na mesma casa. Por quê? Porque chegou em casa, comeu, tomou banho, quarto e rede social.
né? E às vezes ele não está trabalhando nas redes sociais, ele não está trabalhando. Uma pesquisa mostrou que do ano de 2020, inclusive, com certeza deve ter sido afetada pela pandemia e deve ter sofrido alterações. Ela mostrou o seguinte: tempo de uso nas redes sociais. Nesse ranking mundial, o Brasil ficou em terceiro lugar. Nossa. Ou seja, o brasileiro, a média do brasileiro é de mais de 3 horas e meia nas redes sociais. Né? Aí você pode dizer, Danilo, é pouco, para 24 horas no dia. Não esquece que você tem que dormir pelo menos 6 ou 7 horas no dia. Aí já sugou uma parte. Você tem que trabalhar, fazer outras atividades. Quanto tempo que esse tempo que você passou nas redes sociais poderia ser melhor aproveitado em outras coisas? Mas aí entra uma outra coisa, Sander. Como é que você vai melhorar uma coisa que você não mede? Como é que você vai melhorar? Não sei se eu passo pouco ou muito tempo. Eu mostrei para você até ainda há pouco nos bastidores aí, o Instagram ele tem um mecanismo que você que está me assistindo hoje, você pode ir lá, ele tem um mecanismo que ele mede o seu tempo de atividade média diária, inclusive semanal. Ele ainda te diz o pico. E eu nem olhei o meu, tu me mostrou o teu. Pois é, e ele ainda mostra para você o pico. Qual foi o dia da semana que você teve mais, que você passou mais tempo nas redes sociais? Detalhe, pessoal, eu trabalho com redes sociais. Eu tenho uma empresa de marketing digital. Você pode dizer, Danilo, então você deve ficar 10 horas nas redes sociais. E o tempo que eu fico na rede social eu mostrei pro Sander. A minha média deu aqui 1 hora e 24, 25 minutos. Tá? Então, Danilo, mas como é que tu consegue isso? Mágica? Não. Sendo empresário do ramo, Danilo. É mágica? Não. Aí vem uma outra dica para você. Defina blocos de horários para acessar as redes sociais. Defina blocos de horários. Pare de acessar toda hora e todo minuto. Defina, por exemplo, eu quero acessar o Instagram, eu vou acessar de manhã, por exemplo, de 9 às 10h30. Pronto. Se programe para fazer tudo o que você quer fazer no Instagram nesse horário. Danilo, mas não é suficiente. Tá? Cria um outro bloco à tarde, então, por exemplo, de 4 às 5 da tarde, ou de 5 às 6. Pronto. Isso para você é o suficiente. Para quem não sabe o que fazer na rede social, não é, porque tu vai ficar vagando, olhando coisa dos outros e lá. Agora, para quem quer utilizar com estratégia e quer ser produtivo, além de você saber o horário que você vai usar, você vai saber o tempo que você vai gastar. Logo, se você tiver que se programar fazer outra coisa no dia, você vai saber o tempo que você vai gastar de redes sociais suficiente para você fazer as outras coisas, entendeu? Então, aquilo que a gente não mede, a gente não sabe se precisa melhorar. Então, uma dica é, defina horários, blocos de horários nas redes sociais. Isso é importante para você. Isso vai te ajudar realmente a você gerenciar melhor o seu tempo. E não é só esperar usar a rede social e depois olhar no Instagram para ver quanto tempo. Isso não é gerenciar. Isso é apenas saber que tu está perdendo muito tempo nas redes sociais. Entendeu? É verdade. Então defina qual é o conteúdo que você quer assistir. Hoje no YouTube tem tudo, cara. Tudo. Tem o Bom Dia com Dicas que você pode assistir toda segunda-feira. Um tema lá diferente, não pode? Com certeza, deve. Inclusive esse vídeo vai estar lá futuramente, né? Isso, exato. Então tem muito conteúdo, só que assim, o que acontece? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu estou estudando espanhol. O que é que eu faço? Eu assisto eventos, eu assisto séries em espanhol, que é para fortalecer ou para forçar eu começar a entender um pouco mais rápido a língua. Sim. Mas eu criei essa estratégia. Agora, quantas pessoas que nunca desistiram no curso de inglês? Começam, terminam. Por quê? Porque não tem um foco, não sabe determinar um horário. E às vezes tu pode estudar em casa no YouTube. Verdade. Então, YouTube, defina horário também para o YouTube. O YouTube ele é algo que vai te prendendo, porque você emenda no vídeo e já sai para outra, e tem uma propaganda no meio que vai te puxando e tu não sai. Então defina. O YouTube, você sabe disso, que ele lê as últimas coisas que você mais consome, ele vai mandar as coisas que você mais consome. Então se você consome só besteira nas suas redes sociais, no YouTube especificamente, ele vai te municiar disso todo dia. E tu vai ficar preso e não vai conseguir sair disso. E inclusive, nos telejornais eu vi também, né, que durante a quarentena, na pandemia que nós ainda estamos, né, infelizmente, cresceu o número de pessoas que buscaram cursos no YouTube devido a essa quarentena. Sim. Positivo, né? Com certeza. Uma coisa é fato, pessoal. Nesse período da pandemia que se deu desde o ano passado para cá, as pessoas ficaram mais em casa automaticamente, começaram a consumir mais conteúdos na internet. Alguns começaram a consumir conteúdos relacionados à sua carreira profissional, a hobbies, lazer, e outras pessoas conteúdos totalmente aleatórios. Por exemplo, o que aconteceu no ano passado e ainda está acontecendo esse ano? As lives. Famosas lives, cantores e bandas. Isso é ruim, Danilo? Não. Se você entrar no ponto de vista que você já fez o que era importante no dia e sobrou tempo,
fique à vontade, o lazer é seu, faça o que você quiser. Mas o entendimento é, o tempo que você passa nas redes sociais hoje, é um tempo que você já passa como lazer depois de ter feito o que era importante, ou você deixa de fazer o que é importante para ficar nas redes sociais? Então é uma questão de maturidade e entendimento. Então é uma outra dica que eu deixo. Use as redes sociais à vontade depois que você já fez o que era importante. Então, Danilo, mas o que é importante? É o que você define para fazer. Tem pessoas que acordam e só vão descobrir na hora que vão fazer. O que eu faço hoje? Para onde é que eu vou? Eu digo para alguém, eu saio para algum lugar? Então, pelo menos um dia de antecedência, defina as 5 coisas mais importantes que você tem que fazer no dia. Por quê? Porque elas vão direcionar o que você vai fazer. E é como já diz o famoso Shakespeare, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe o que você vai fazer no dia, qualquer coisa serve. Se te chamarem para ir para um lugar, você vai. Se falarem para você assistir um filme, você vai assistir. Por quê? Você não sabe o que você tem que fazer. Não tem planejamento. E as redes sociais é pior ainda, porque ela já te chama. Não é ninguém te chamando. Ela já te chama apitando, notificação, barulhinho para cá, barulhinho para lá. Você vê uma foto, aí você vai lá e começa a mergulhar nas redes sociais e não consegue sair. Então, isso é... interessante mesmo. E Danilo, e assim, o teu gerenciamento, né? A tua mentoria, eu acho que é assim que eu posso dizer com relação ao empresário nas redes sociais. Porque tudo que tu falou é muito importante pra gente, que é, como é que eu posso dizer, até autônomo, digamos assim, sim, ou então aquela pessoa que só trabalha, e as tuas dicas foram assim incríveis. E o empresário tem algo para ele aí do teu trabalho? Sim, dentro do trabalho que eu faço de mentoria, inclusive tem um projeto que daqui a pouco eu vou falar, que eu trago inclusive profissionais que trabalham com assessoria digital, que justamente dão toda uma orientação de estratégia de como esse empresário vai utilizar as redes sociais para fins de negócio. Até sim, porque o empresário ele já tem uma outra pegada, diferente da pessoa física, ele já usa mais as redes sociais, ou pelo menos deveria usar mais as redes sociais para divulgar o seu negócio. Seja um negócio físico, um produto físico, seja um serviço, seja qualquer tipo de produto relacionado ao seu negócio. Então, dica para empresário, né? A primeira dica que eu dou para empresário é o seguinte: como é que está a sua rede social hoje? Você está divulgando mais a sua vida pessoal ou a sua vida empresarial? O seu negócio, né? Então, primeiro ponto, se você tem uma empresa e você tem uma rede social para essa empresa, a prioridade é você divulgar coisas da empresa. É divulgar o seu negócio, é divulgar o seu produto, é divulgar o seu dia a dia. Às vezes o cliente ele quer saber o seu dia a dia, os bastidores, ele quer saber como é que as coisas funcionam. Por exemplo, eu atendo muito pessoal de panificação, né? Indústrias de panificação. E uma coisa que ele geralmente que é interessante eles mostrarem, que geralmente estão fazendo isso, é os seus bastidores. Às vezes o cliente quer saber como é feito o pão dele. Às vezes o cliente quer saber qual é o carinho, qual é o trato que tem com aquele produto que ele recebe lá na casa dele, com a família dele. Então isso é legal, às vezes, mostrar um pouco disso. Então, a dica que eu deixo para a empresa é: profissionalize as suas redes sociais. Eu vou dar dicas aqui que talvez eu não sou especialista em assessoria digital, mas a dica que eu dou que é muito simples para a empresa é: invista nas suas redes sociais. Você não tem noção do alcance que essa ferramenta bem utilizada, com estratégia, de forma profissional, pode trazer para você em relação a isso aqui. Até porque a empresa funciona da seguinte forma: ela só quer 2 coisas. Reduzir custo e aumentar faturamento. Olha só. É isso que é a verdade. Por trás tem a questão dos valores humanos, do peso das pessoas, enfim. Mas no final de tudo é isso. Porque uma empresa que não tem faturamento e que tem um custo alto, ela não sobrevive. Então as redes sociais ela tem que ser apenas uma ferramenta para a empresa utilizar a seu favor. E aí ela tem que contratar, o ideal é ela contratar profissionais. Por quê? O profissional, se um empresário, por exemplo, está ouvindo o que eu estou falando aqui, e ele for querer aprender essas coisas sozinho, ele vai levar, por exemplo, anos, meses, enfim. Se ele contrata um profissional, ele poupa o tempo, ele busca um atalho e tem muito mais eficácia na obtenção do resultado, porque o profissional já vai fazer todo aquele trabalho por ele. Sim. Já vai orientá-lo, já vai acompanhar, por exemplo, a utilização das suas redes sociais, para que ele consiga performar melhor e trazer mais resultado em termos financeiros, porque a rede social ela é uma excelente ferramenta para ganhar dinheiro. Agora você tem que saber usar. Você tem que saber usar, entendeu? Então hoje, por exemplo, na minha rede social, eu consigo fechar negócios por conteúdos gratuitos que eu gero lá. A pessoa olha o conteúdo e ela fala: quero mais. Aí ela me procura: como é que funciona o teu trabalho? Eu gostei dessa parte. Tem mais? Tem. E aí ela começa a entender um pouco mais do meu trabalho. Eu divulgo depoimentos de empresários,
né? Para mostrar para a pessoa aquela história, o gatilho social de venda. São outras pessoas falando do que eu faço, que é bem melhor do que eu mesmo. Né? Então, isso é utilizar a rede social para fins profissionais. Então, empresa não tem outra. Danilo, uma pergunta que geralmente me fazem, Danilo, eu quero usar redes sociais para fazer um trabalho, para divulgar o que eu faço profissionalmente. Danilo, eu preciso criar outra rede social? É uma pergunta que geralmente as pessoas fazem. Eu tenho uma rede pessoal. É interessante mesmo. Eu preciso ter uma rede pessoal e uma profissional. Você pode... A dica que eu dou não existe certo e errado. Mas existe, como é que eu posso dizer, uma questão de coerência, mais de bom senso. O que é que eu fiz com a minha rede social? Se você já tem uma rede social que você tem, por exemplo, 1000 seguidores, você não vai criar uma outra do zero e tentar jogar todo mundo lá para dentro. O que é que você faz? Profissionalize a sua rede pessoal. Você já tem uma rede social que você usa para fins pessoais. Começa a inserir conteúdos da sua vida profissional, projetos que você faz. E, claro, você vai manter algumas coisas da sua vida pessoal. Por quê? As pessoas acham chato redes sociais que são 100% profissionais, porque você não é assim a vida toda, o dia todo. Você tem o Sander momento pessoa, você tem o Sander do dia a dia e as pessoas querem saber quem é esse Sander também. Então, a dica para você é que você está pensando em profissionalizar suas redes sociais, começar a trabalhar isso profissionalmente, profissionalize a sua rede pessoal, tá? Porque dá menos trabalho, você já tem os seguidores que já estão ali, você vai ter que preparar esse seguidor para entender que você também está usando para fins profissionais. Demora? Não necessariamente, depende de time, de como você vai fazer essa abordagem. E aquela história, quem não quiser te seguir, é melhor, porque ele já te poupa, ele vai sair das tuas redes sociais. E quem realmente começar a te apoiar, valorizar o teu trabalho, vai começar a te seguir, vai te indicar para outras pessoas. Então, Danilo, falar em empresário, eu também quero convidar vocês aí a visitarem a loja aqui, ó, CH Outlet, Carlos Hilton Outlet. Carlos Hilton veste aqui o apresentador do Bom Dia com Dicas, com essa camisa de hoje, inclusive. Então, ó, só seguir Carlos Hilton Outlet no Instagram, dá uma ligadinha lá, tem moda masculina, moda feminina, novos, usados também, gente, acessórios aí pra mulherada ficar sempre bonita aí, tá bom? Então, ó, CH Outlet, Carlos Hilton Outlet, não esqueçam de ir lá, tá bom? Danilo, então, o empresário te ouviu aqui, como é que ele tem que conduzir lá a rede social dele, a gente também, né? Como a gente deve administrar, melhor dizendo, as nossas redes sociais, mas com a tua ajuda eu tenho certeza que é melhor. Então, o que o Danilo fala aí pra galera? Onde é que tem que seguir o Danilo? Quais são os projetos do Danilo? Vende aí o Danilo Vilar. Bem, pessoal, vamos aproveitar aqui então. Para quem não me conhece, né, algumas pessoas talvez já me conheçam, mas para quem não me conhece, quiser me seguir, eu uso hoje, em termos de redes sociais, a minha principal rede social hoje é o Instagram, lá que realmente eu desenvolvo todo o meu trabalho. Se você quiser acompanhar meu dia a dia, quiser acompanhar o que eu tenho feito, principalmente relacionado ao meu trabalho de consultoria, mentoria, com empresas, pessoas físicas, é só você seguir Danilo Vilar. Não tem muito mistério. Tem um underlinezinho, mas você colocou Danilo Vilar, vou aparecer lá no início, tá? É muito fácil de você me achar, meu perfil é aberto, que isso é uma dica também para quem quer trabalhar de forma profissional nas redes sociais. Deixe o seu perfil aberto para que as pessoas possam acessar sem precisar ter que pedir convite. Por quê? Assim você consegue ter um maior alcance de outras pessoas no Brasil e talvez até no mundo, tá? Então, Danilo Vilar, me segue nas redes sociais. Geralmente, semanalmente, eu gero muito conteúdo de valor através de vídeos, através de postagens tradicionais de texto. Eu trago às vezes depoimentos, essa semana inclusive vai ter muito depoimento. Inclusive esse vídeo que estamos fazendo aqui vai estar lá nas minhas redes sociais. Ó, programa Bom Dia com Dicas nas redes sociais do Danilo Vilar. Você vai acompanhar na íntegra, inclusive, tá? Então já fique sabendo disso. E meu trabalho. Hoje eu desenvolvo 2 grandes projetos em andamento, mas provavelmente no segundo semestre eles vão dar continuidade e vão sofrer, eu posso dizer, um upgrade. Eu já trabalho praticamente no mundo digital, hoje meu trabalho é praticamente à distância. Eu trabalho com mentorias de grupos de profissionais e empresas e eu tenho 2 projetos rodando. Um projeto chama-se Programa de Desenvolvimento Profissional Faz o Teu Nome, onde esse projeto é direcionado para profissionais que procuram desenvolver novas habilidades naquilo que já fazem e lá vão passar 3 meses de mentorias comigo semanalmente,
aprendendo 5 módulos que são módulos que são consideradas habilidades que todo profissional precisa ter. Danilo, quais são esses módulos? Marketing pessoal, vendas, network, produtividade e inteligência emocional, que são habilidades que, independente do que você faz profissionalmente, isso pode agregar muito valor para você. Então, está rolando agora a segunda turma, mas em julho provavelmente eu vou estar abrindo uma nova turma e num outro formato. O segundo projeto que eu estou desenvolvendo, que inclusive vai começar, hoje se encerra uma turma e amanhã inicia uma turma nova, chama-se Programa Espartano de Produtividade, onde esse projeto é um projeto de duração de 1 mês, que você vai estar junto comigo, passando por um processo de mentorias em grupo individual, focado principalmente em você alcançar resultados direcionados para a sua vida pessoal, aí entra a vida relacional, vida social, vida espiritual e a sua vida profissional como um todo. Seja você um empreendedor, seja você um profissional autônomo, seja você um profissional liberal ou um grande empresário. Esse trabalho é uma metodologia que ela se aplica para qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa, com menos relacionada à questão mais psicológica, do ponto de vista que exijam outros tipos de profissionais. Mas, no geral, eles se aplicam. E provavelmente também no segundo semestre a gente vai ter novidade. Mas, se você quiser um trabalho customizado, um trabalho particular, um trabalho desenvolvido para a sua realidade específica, você pode ir lá nas minhas redes sociais e me procurar no direct. Me chama lá que a gente conversa e eu vejo se realmente eu tenho condições de atender. E se eu não tiver, eu tenho as redes sociais de outras pessoas que eu posso indicar para te ajudar, tá bom? Olha aí, gente, então não deixam de seguir o Danilo, vão lá, Danilo Vilar, super fácil, e contrate aí o serviço desse rapaz, que eu quero agradecer por ter aceitado o nosso convite do programa, para dar todas essas dicas aí, porque falar de rede social é importante hoje, né? E às vezes eu até digo que vai ter que fazer parte do currículo escolar. No futuro aí, eu já tô dizendo isso que é verdade, tem que fazer parte. Então, gente, ó, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. E o programa fica lá o tempo todo, no YouTube, Bom Dia com Dicas também. Um grande obrigado e uma ótima semana para todos vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau.